Senhor, neste momento, aqui estamos para dividirmos mais alguns minutos de aprendizado, de companheirismo. Estamos, mestre, aprendendo com estes irmãos valorosos, esses primeiros cristãos, a como podemos seguir os teus passos com tanto fervor, com tanta alegria no coração, mesmo diante da dificuldade que nos cerca. E nesta noite, o Senhor possa visitar cada um de nós que estamos presentes nesta reunião virtual, acolhendo os nossos pedidos, nos abençoando, nos ofertando aquilo que nos é do nosso mérito, que possamos compreender, mestre. Todos nós estamos na jornada do aprendizado, da evolução, e que possamos olhar a cada um dos nossos irmãos com os olhos que o Senhor nos olha. Esse olhar que vê o mais importante dentro de cada um de nós, que vê a nossa parte boa, as nossas qualidades, e que assim, mestre, possamos também olhar os outros ao nosso redor, oferecendo para eles aquilo que o Senhor nos ofereceu, um olhar carinhoso, um sorriso, uma mão estendida e, principalmente, a disponibilidade de estar sempre disposto a ajudar. Nessa noite, abençoe a palestrante, para que possa nos conduzir nessa jornada do conhecimento e que possamos nós compartilharmos as alegrias de poder ouvir as tuas palavras, mestre. Fique conosco hoje, sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos continuar conversando sobre o Atos dos Apóstolos. E como nós já estamos vendo algumas palestras, nós vamos conversar sobre as viagens de Paulo, né? E todos os aprendizados, todos os ensinamentos que foram possíveis durante essas viagens que ele fez, levando a palavra de Jesus. A palestra de hoje, ela se baseia em Atos 18, mas eu não vou ler, né? Quem quiser depois conferir, né, trecho por trecho, né, é interessante se vocês possam ler o capítulo. O que eu vou fazer é o seguinte, durante a palestra, a gente vai andando no capítulo. Então, eu vou começar falando o que acontece no início do capítulo, a gente conversa, tira os ensinamentos que a gente pode desse ponto, depois a gente vai continuando até chegar no final. Eu acho que fica um pouco mais tranquilo para todos nós, fica um pouco menos cansativo, um pouco mais dinâmico. Bom, como eu disse, né, a gente está num ponto do Atos dos Apóstolos em que são descritas as viagens de Paulo. E Paulo, desde que se tornou um discípulo, né, vocês tiveram a oportunidade de conversar a respeito da conversão de Paulo, ele se colocou à disposição de levar a palavra de Cristo àqueles que, como ele no passado, não conseguiam compreender quem era Cristo. Então, ele assume este papel de levar aos seus irmãos aquilo que ele recebeu, né? Que é um comportamento que Paulo teve, que muitos de nós têm. A partir do momento em que você recebe algo, que você vivencia algo que te faz bem, algo que para você te completa, obviamente, você vai querer que aqueles irmãos que você ama também vivenciem isso. Isso é natural para nós. Às vezes, inclusive, nós acabamos cometendo alguns equívocos quando fazemos isso, porque não sabemos respeitar, né, a liberdade do outro, não sabemos respeitar a dificuldade do outro em nos entender. Paulo, ele já tinha um pouco mais de discernimento, mas ele era humano, então ele também passou por situações, e a gente vai conversar sobre isso hoje, em que ele teve essa dificuldade.
Porque a partir do momento em que ele abraçou o cristianismo, ele abraçou, na verdade, os ensinamentos de Cristo, e ele percebeu que aquela era verdade para ele, ele quis, de todo o coração, levar isso aos seus irmãos. Mas nem todos estavam preparados para receber esses ensinamentos, como Paulo estava no caminho de Damasco. E Paulo só conseguiu, né, abraçar os ensinamentos de Cristo no momento em que ele estava preparado, porque antes disso, como todos nós sabemos, quando Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Então, ele também demorou um tempo. Ele demorou um tempo para estar preparado para compreender os ensinamentos de Cristo. Então, ele, na sua caminhada, ele também iria encontrar irmãos que não estavam preparados, como ele um dia não esteve. Mas, como um bom semeador, ele continuou lançando as sementes, sabendo que essas sementes germinariam algum dia, em algum momento. Em uma dessas viagens, que é descrita no Atos 18, ele vai a Coríntios, que é uma cidade da Grécia. E como nós sabemos, Paulo, ele era um grande conhecedor da cultura grega. Ele falava grego, ele conhecia a cultura grega. Então, ele tinha uma facilidade entre os apóstolos, ele talvez seja, né, entre os discípulos, ele seja aquele que tinha maior facilidade de lidar com as culturas diferentes, por causa da vivência que ele tinha, né, do conhecimento que ele tinha de outros povos. E ele chega a Coríntios e, como sempre, ele busca um abrigo. Né? Nós temos que lembrar que os discípulos, os apóstolos, eles viajavam, eram longas distâncias e era uma caminhada. Né? Quando muito, eles não conseguiam, né, a ajuda de algum animal para transporte, mas fora isso, era pé no chão. Então, eram viagens longas, eram viagens árduas. Mesmo que hoje, se a gente for pensar nas distâncias que ele percorreu, talvez não seja muito, mas para eles era uma distância muito grande. Então, quando ele chegava em uma nova cidade e ele tinha que ficar ali um tempo, ele buscava, então, um abrigo. Os locais que já haviam núcleos cristãos, quem abrigava os discípulos, os apóstolos, eram essas pessoas que já haviam abraçado o cristianismo. E vamos nos colocar agora, não na posição de Paulo, né, mas vamos nos colocar agora na posição desses novos cristãos. Você vive em Coríntios e, de repente, chega Paulo para trazer a palavra, para poder ampliar, né, o número de pessoas conhecedoras dos ensinamentos de Cristo. Você, como um novo cristão, obviamente, você ficaria muito honrado de poder oferecer abrigo a um apóstolo de Cristo. Porque mesmo que os apóstolos e os discípulos, eles tivessem inimigos, eles fossem mal vistos por aqueles que eram contra os ensinamentos de Cristo, para aqueles que abraçaram o cristianismo, eles eram referência, eles eram exemplo. Então, obviamente, nós, cristãos, ficaríamos extremamente felizes. Paulo quer ficar na minha casa. E então, ele consegue um abrigo na casa de um casal, e esse casal, né, abre as portas com toda alegria para que Paulo permaneça lá. Esse casal era um casal de tecelãos, e Paulo, ele poderia fazer o quê? Simplesmente conseguir o abrigo e partir para a divulgação da palavra, como ele sempre fazia, buscar sinagogas para levar a palavra de Cristo, e só aproveitar esse abrigo. Porque, de forma alguma, esses cristãos que abriram as portas das suas casas para Paulo, de forma alguma eles exigiriam alguma coisa de Paulo. Mesmo que fosse uma casa modesta, eu garanto que todos eles dariam tudo, as próprias vestes, se fosse necessário. Mas, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Paulo não precisava dar nada em troca, ele fez o quê? Como ele tinha como ofício tecelão, né, não sei se todos sabem,
esse era um ofício de Paulo, ele era um tecelão, e ele estava na casa de um casal que também trabalhava com isso. Ele não simplesmente usou aquela casa como abrigo, ele começou a trabalhar. Ele não precisava. Eu garanto que esse casal não exigiria isso dele, mas ele começou a trabalhar junto com esse casal. E isso é um ponto muito importante, que às vezes, quando a gente lê esse capítulo, a gente passa batido. Porque a gente sempre observa os pontos em que um apóstolo, um discípulo é preso, é julgado, mas tem detalhes que são muito importantes e que a gente tem que estar atento. Paulo não precisava, mas ele se colocou à disposição para trabalhar. E trabalhou. Como tecelão, ele estava ali, trabalhando junto com esse casal, mostrando, primeiro, a importância de sermos humildes e compreendermos que nós não temos, por mais que muitas vezes a gente tenha uma posição um pouco mais privilegiada, um pouco mais de conhecimento, né, as pessoas nos reconheçam de alguma forma, todos nós somos iguais. E de forma alguma, nós devemos nos aproveitar de um reconhecimento que a gente possa ter. E um outro ponto importante é como Paulo, neste momento, ele mostra o valor do trabalho. Não só o trabalho dele como divulgador da doutrina do Cristo, mas o trabalho, sim, o trabalho material. Mostrando que todos nós precisamos trabalhar. Precisamos ganhar o nosso sustento, estamos na matéria. Se estamos na matéria, precisamos nos manter materialmente falando. Precisamos trabalhar, precisamos do nosso sustento. Não há vergonha nenhuma em nenhum tipo de trabalho. Independente da posição em que estamos, do nível de esclarecimento intelectual que temos, todos temos que trabalhar. Então, esse ponto, que é logo no iniciozinho desse capítulo, isso mostra o Paulo dando um exemplo. Ele não fala nada sobre isso, ele não divulga, eu estou trabalhando. Não, ele simplesmente, eu vou trabalhar junto com vocês. Isso é dar o exemplo. Dar o exemplo de que ele estava ali para divulgar a palavra de Cristo, mas não estava ali para se aproveitar de ninguém. Ele poderia ter explorado a situação, ter ficado ali confortável, comendo e vivendo na casa desse casal. Ninguém reclamaria, ninguém falaria nada. Mas ele sabia o que era certo. Então, enquanto ele esteve ali em Coríntios, ele trabalhou. E, obviamente, também trabalhou na sua missão de levar a palavra de Cristo àqueles que ainda não conheciam, àqueles que ainda não compreendiam. E como a gente sempre vê, nessas viagens dos discípulos e apóstolos de Jesus, eles sempre buscavam as sinagogas. Por que as sinagogas? As sinagogas, os templos judeus, porque os judeus, eles tinham, se nós pararmos para pensar, eles teriam, neste momento, uma base muito melhor para aceitar o cristianismo. Porque, como o próprio Cristo disse, Jesus não veio mudar a lei. Jesus era judeu. Jesus veio para se fazer cumprir as leis judaicas. Ele só trouxe uma forma diferente de se entender, de se compreender, de se praticar as leis, mas ele não tentou mudar nada. Então, é muito mais fácil para um judeu que já tem essa base da lei mosaica, entender isso do que um gentio, por exemplo, que muitas vezes um pagão que cultuava vários deuses ou não cultuava Deus nenhum. Então, dentro das sinagogas, obviamente, ele teria ali pessoas que teriam uma base, talvez mais sólida,
para conseguir compreender as palavras de Cristo. Mas isso não quer dizer que foi fácil e nem quer dizer que os judeus, todos eles, aceitavam-nos. Tanto que, como sempre, ele vai às sinagogas, ele começa a pregar e, enquanto alguns ouviam aquelas palavras, iam absorvendo e abraçando aquelas palavras, outros, por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa do medo, acabavam repudiando essa pregação de Paulo. E vamos, agora eu quero que cada um de nós, né, tente se colocar na posição de Paulo. Imagina, você vai com todo o seu amor, de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, com todo o sacrifício que era fazer todo esse trajeto naquela época, e você é repudiado por aqueles para qual você está querendo levar o conhecimento, você não está exigindo nada, você só quer pregar, se as pessoas aceitam bem, se não, não teria problema. Mas ele começa a sofrer opressão. O que nós faríamos no lugar de Paulo? Na palestra da sexta passada, nós vimos que, né, como foi falado, Paulo, ele enfrentou muita coisa e se manteve firme na sua fé. Será que nós conseguiríamos fazer o que Paulo fez? Talvez um ou outro aqui, mas acho que a maioria de nós talvez já tivesse desistido muito tempo atrás. Mas o fato de Paulo ser uma pessoa de fé, uma pessoa persistente, resiliente, não quer dizer que ele não era humano. Ele era humano. Ele tinha sentimentos que nós temos. E ele se aborrecia com o que acontecia assim. Ele não era perfeito. Ele se aborrecia com a situação. Ele se indignava em alguns momentos com a situação. Talvez a grande diferença é o que ele fazia depois. Porque muitas vezes nós somos tomados pelas emoções e alimentamos as emoções negativas e ficamos remoendo isso. A questão é que o Paulo tinha essas emoções negativas, muitas vezes, só que ele sabia trabalhá-las com um pouco mais de facilidade que nós hoje. Mas isso não quer dizer que ele não sentia. Tanto que, ao ser repudiado por esses judeus que não concordavam com ele, Paulo chega um momento em que ele dá um basta. Pelo menos naquele momento, para ele, ele precisava daquele basta. Eu vou ler a frase, só para não faltar nenhuma palavra. O que ele fala é o seguinte: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. E desde agora, parto para os gentios. Foi mais ou menos assim, cansei. Agora eu vou pregar para os gentios, cansei de vocês, judeus. Cansei de tentar ficar dando murro em ponta de faca. Cansei. Ele era humano, gente. E ele foi extremamente educado. E o que ele faz? Ele sai, né, da sinagoga, ele consegue um local onde o núcleo cristão poderia se encontrar, né, um convertido ao cristianismo cede a sua própria casa, né, o Tito Justo cede a sua casa para as reuniões. Só que, para surpresa, talvez, de Paulo, uma das pessoas importantes da sinagoga onde ele pregava foi tocado pela pregação dele e vai atrás dele. Então, nós temos Crispo, que era uma pessoa importante dentro da sinagoga, que simplesmente decide, não, eu aceito o que você está trazendo. E vai. E junto com ele, não vai só ele, vai ele, vários judeus que viam em Crispo um exemplo, e também outros coríntios, porque
Paulo não pregava apenas para os judeus, também para os gentios também aceitaram, então começa a ter várias pessoas aceitando a palavra de Cristo que era levada por Paulo. Isso já mostra para o Paulo de que talvez essa decisão dele de basta que ele deu, talvez não fosse muito acertada, talvez aquilo ali fosse, né, no sangue quente o que ele falou. Mas aí logo em seguida vem uma passagem divina, que é um grande ensinamento para nós, que é o fato de Paulo receber a visita da espiritualidade durante a noite. Ele recebe uma visita, né, de irmãos espirituais que vão conversar com ele para dizer para ele o seguinte: calma, não desiste, continua. A gente está do seu lado, não se cale, fale. Mostrando que a espiritualidade nunca abandonou nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos. Assim como ela não abandona nenhum de nós. No momento em que você está lá tentando perseverar, né, na sua caminhada, não, você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa melhor, e as pessoas batendo de frente com você, e você chega uma hora, desisto, cansei. A espiritualidade também não nos abandona. Talvez a diferença é que nós não estejamos tão atentos a esses alertas que a espiritualidade nos traz como Paulo estava, porque ele ouviu. Ele ouviu quando estes irmãos espirituais trouxeram para ele esse apoio. Não desiste. Nós estamos com você. Existem vários outros irmãos que serão tocados pela sua palavra. Continue falando. Persista, persevere. Mas ele, em sintonia com a espiritualidade, foi capaz de ouvir. E nós? Quantas vezes os mentores, os amigos espirituais, não estão ao nosso lado dizendo: continua, não desiste. É difícil, é árduo, é complicado, muitas pessoas não vão te entender, mas continue. Será que nós estamos dando ouvido? Ou será que só Paulo e os demais apóstolos eram protegidos, recebiam apoio da espiritualidade? Nós estamos abandonados? Lógico que não. A questão é, primeiro, a nossa sintonia, porque para conseguir receber essa mensagem, nós precisamos estar em sintonia com o mais alto. E segundo, é saber entender essa mensagem. Porque nem sempre essa mensagem vai ser tão clara quanto uma voz no seu ouvido dizendo: não se cale, fale, continue, persevere. Muitas vezes, o que a espiritualidade vai fazer? Talvez ela não venha, ou ela venha até você e fala, mas você às vezes não está atento, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar os seus irmãos. Então, ela pode muitas vezes utilizar aquele amigo que está do seu lado, encarnado, vivo ali, para falar em nome dela. Assim como Paulo falava a palavra de Jesus, em nome de Jesus, quantos de nós também já não fomos porta-voz da espiritualidade? Quando sentimos aquela intuição de que eu tenho que conversar com fulano. Fulano está precisando de um abraço, fulano está precisando de um apoio, fulano está precisando de um carinho. A espiritualidade, ela também faz uso de todos nós. Médios ou não, médios trabalhadores ou não. E será que nós conseguimos entender isso? Será que nós percebemos isso? Quando aquele seu amigo chega do seu lado e fala assim: calma,
é complicado, mas vai dar tudo certo. Será que a gente consegue parar, contar até 10, respirar e falar assim, talvez seja isso mesmo, talvez eu tenha que manter a calma, talvez eu tenha que perseverar. A espiritualidade não abandonou nenhum dos discípulos, não abandonou nenhum dos apóstolos e não abandonou nenhum de nós, porque mesmo sem perceber, somos discípulos de Jesus. O que a gente está fazendo aqui, sexta-noite? Já pararam para pensar nisso? Nós aqui, sexta-noite, as pessoas que estão agora, talvez não nesse dia, não nesse horário, assistindo, né, depois esse vídeo no YouTube, parado na frente de um computador, na frente de um celular, independente da hora do dia, assistindo uma palestra sobre a Bíblia. Qual é o nosso objetivo? Crescer? Sermos pessoas melhores? Ganharmos base para poder levar auxílio àqueles que caminham conosco? O que é isso se não ser um discípulo de Jesus? Então, nós também recebemos o apoio. Nós somos humanos, nós vamos cansar, nós vamos, muitas vezes, querer dar um basta e falar, não aguento mais. E mais espiritualidade vai estar ali, do nosso lado, da mesma forma que estava do lado de Paulo. Fala, Leonardo. Temos uma pergunta aqui. Posso perguntar? Para além das lutas na propagação do Evangelho, Paulo viveu suas lutas internas, intensamente. Mudou de nome, mudou de opinião, mudou de vida social, mudou de ofício, mudou de crença. Então, como que eu posso perseverar diante de tantos desafios? Vamos lá. Primeira coisa, que eu não diria que Paulo mudou. Porque quando a gente fala mudou, parece que mudou da água para o vinho. Apesar de quando nós vemos Saulo e Paulo, parece uma mudança da água para o vinho, na verdade foi uma construção. Foi um processo. Não era simplesmente o Saulo, perseguidor de cristãos, que, no estalar de dedos, se tornou Paulo, o pregador da palavra de Cristo. Foi uma construção. Se Paulo não estivesse preparado para receber a visita de Jesus, essa missão de Jesus, ele não teria visto Jesus, ele não teria entendido, ele teria se negado. Então, foi uma construção. Talvez a gente não consiga enxergar isso quando nós lemos a Bíblia, porque, gente, a Bíblia, ela, né, é um texto enxuto sobre uma história longa. E nós temos ali trechos escritos por terceiros. Mas, com certeza, Paulo já vinha, enquanto Saulo, ele já vinha num processo de insatisfação com o que ele estava vivendo. Então, não foi uma mudança, foi uma reconstrução, vamos colocar dessa forma. E todos nós somos capazes de fazer essa reconstrução. Porque o que é interessante na reconstrução? Quando nós reconstruímos, nós reaproveitamos os materiais. Vamos pensar numa casa. Se eu vou reconstruir uma casa, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o material que, né, foi usado inicialmente para construir aquela casa para reconstruí-la. Eu não vou destruir e construir do zero. Tudo aquilo que estava ali na fundação, nas paredes daquela casa, vão me servir de matéria-prima para essa minha nova casa. É uma reconstrução. Isso significa que nós não precisamos, simplesmente, do dia para a noite, deixarmos de ser quem somos.
Isso significa que nós temos, primeiro, que parar com... Às vezes a gente tem essa mentalidade de que eu tenho que tirar de mim os meus defeitos. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Ah, eu sou egoísta. Ah, eu tenho que extirpar o egoísmo de mim. Eu tenho que extirpar a vaidade de mim. A gente não tem que extirpar nada, a gente não tem que retirar nada. Nós temos que reconstruir esse egoísmo. Nós temos que reconstruir essa vaidade, transformando o egoísmo em uma outra coisa, transformando a vaidade em uma outra coisa. Por quê? Toda a bagagem da nossa jornada, ela foi útil. Eu não posso simplesmente querer apagar quem eu sou para me construir do zero, porque hoje eu só tenho a consciência de que eu preciso ser uma pessoa melhor por causa de tudo que eu vivenciei, inclusive tudo que eu fiz de errado. Se eu apago isso, eu apago em mim a necessidade de ser uma pessoa melhor. O que eu sou hoje é fruto de todas as minhas conquistas e todos os meus tropeços. Obviamente, eu não vou sair batendo no peito, cheio de orgulho e feliz pelos erros que eu cometi, mas eu tenho que reconhecer que eles fazem parte da minha jornada e que, por causa desses erros, eu sou quem eu sou hoje. Porque eu errei, esses erros geraram consequências, e foram essas consequências que me fizeram reavaliar a forma como eu estava agindo, e hoje eu comecei a agir diferente. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça essa ideia que para nos tornarmos pessoas melhores, nós temos que deixar de ser quem somos. O que nós temos que fazer é ir lapidando de forma gradual cada uma das nossas desvirtudes para que se tornem virtudes. E quando eu falo de forma gradual, é no tempo de cada um, porque o que é gradual para mim é gradual diferente para a Suzana. Então, talvez para mim seja mais fácil trabalhar a minha vaidade, para a Suzana talvez não, ela vai demorar um pouco mais, mas para mim vai demorar muito mais trabalhar o egoísmo, cada um vai trabalhar no seu tempo. Porque a mudança efetiva, ela precisa ser reconstruída tijolo a tijolo, porque caso contrário, ela não vai ter fundação. Já repararam que quando você tenta mudar uma coisa, às vezes você tenta mudar por causa de alguém. Ah, você faz uma coisa que alguém reclama, fala que é errado, fala, tá bom, vou mudar por sua causa. Não é uma mudança verdadeira. Pode até ser que aquilo te ajude, obviamente aquilo te ajuda a ter uma nova visão, mas você não mudou de verdade, você simplesmente não está fazendo, ou pelo menos não está fazendo na frente da pessoa, que às vezes você continua fazendo, mas escondido, mas você não mudou de verdade. A mudança, ela é um processo. Tanto que nós tropeçamos, caímos, e isso faz parte do processo. Então, Paulo, ele teve uma grande reconstrução na sua vida, mas porque ele estava preparado para isso. E ele não simplesmente abandonou quem ele era. Tudo o que ele tinha de aprendizado da sua época em que ele trabalhava no Sinédrio, tudo foi útil na jornada de crescimento dele. Por que Paulo, dentre todos aqueles que seguiam Jesus, é para muitas pessoas o principal responsável pelo cristianismo? Apesar de muitos enxergarem Pedro como a figura principal, dentro do cristianismo, principalmente dentro do catolicismo, as pessoas enxergam a figura de Paulo como um dos principais. Paulo conseguiu ter uma influência que Pedro não teve. Por quê? Justamente porque Paulo era quem era. Pelos anos em que viveu no Sinédrio, pelo conhecimento que ele tinha por ser um cidadão romano. Então, tudo isso fez parte, ele não abandonou
Ele simplesmente começou a utilizar de uma outra forma. É usar as mesmas ferramentas, mas para construir coisas diferentes. Ninguém está exigindo mudanças radicais nem imediatas. É um processo. Na verdade, a pessoa que mais nos cobra rapidez, a pessoa que mais nos cobra essa mudança somos nós mesmos. Nós temos que ser um pouco mais caridosos para conosco e sabermos que é um passo de cada vez. Tem mais alguma, Leonardo? Tem sim. Vamos lá. Paulo estava sempre pronto para morrer em nome das verdades do Cristo. O que era vida para Paulo e o que era morte para Paulo? Bom, eu vou aqui, né, dar a minha opinião, eu não posso falar por Paulo. Quem sou eu? Pobre, coitada de mim, falar por ele. Mas acho que a partir do momento em que você compreende o que Cristo falava sobre a vida eterna, sobre o fato de que a matéria é temporária, você compreende que a vida, independente se você está na matéria ou não, ela perdura e ela vale a pena. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que menosprezar a nossa vida material. Muito pelo contrário. Tanto que nós vemos várias situações, inclusive descritas no Atos dos Apóstolos, em que nos momentos em que os apóstolos percebiam que a situação estava complicada, o que eles faziam? Iam para outro lugar. Por quê? Eles tinham que continuar pregando. Então, por mais que eles estivessem dispostos a morrer em nome da palavra de Cristo, eles tentavam se preservar quando podiam. Então, não estou dizendo que nós temos que menosprezar a nossa vida material, mas nós temos que compreender que ela é temporária. Paulo talvez tivesse um quê a mais para isso, porque Paulo, ele vem de uma história em que, direto ou indiretamente, ele foi responsável pela morte de vários cristãos. Então, além de tudo, ele se sentia em dívida. Né? Não vamos, né, negar isso. Com certeza ele se sentia em dívida. Não que ele estivesse fazendo aquilo para pagar, mas assim como nós nos sentimos em dívida quando erramos e queremos acertar, ele também queria, ele era humano. Então ele estava ali de coração, porque der e viesse. Tentando preservar sua vida ao máximo que pudesse, mas firme na sua missão. Nenhum de nós aqui estamos na posição, né, de abraçar uma missão como a de Paulo, como a de Pedro, como a de todos os outros apóstolos. De nós é exigido muito menos. E essa é a questão. Se é tão pouco, se é tão menos do que foi dele, será que nós não somos capazes? Ninguém está aqui dizendo que nós temos que colocar nossa vida material em risco em nome dos ensinamentos de Jesus. Essa missão não foi dada a nenhum de nós. O que nós temos é que repensar as nossas ações. Ler o Ato dos Apóstolos, ver como os apóstolos e os discípulos, eles trabalharam, nos mostra que é possível. Principalmente quando nós percebemos que a nossa missão, ela é muito mais simples. E muitas vezes nós fraquejamos, nós tememos, que é normal. Mas somos capazes. Então, eu acredito que Paulo tinha uma visão de vida muito mais ampla do que nós. Nós, e eu estou dizendo nós aqui numa palestra espírita, talvez ele acreditasse com muito mais fé nessa vida eterna, nessa certeza
de que o caminho que ele estava percorrendo valia a pena, mesmo que tivesse riscos. Mas ninguém exigiu isso dele. Ele fez de coração. Ele aceitou essa missão. Assim como nós aceitamos a missão que nos foi oferecida quando reencarnamos. Ninguém nos obrigou a vir para cá. Nós aceitamos essa missão. Então, que possamos fazer o nosso melhor. Talvez não seja tão grandioso como o que o Paulo fez, mas dentro das nossas limitações é sim grandioso. Dentro das nossas limitações, são passos importantíssimos. Então, cada um de nós tem a sua jornada. O que nós precisamos, muitas vezes, é nos lembrar disso. Paulo, por exemplo, quando foi visitado pela espiritualidade, a espiritualidade foi dar apoio a ele, dizer, você não está sozinho, continua. O que ele fez? Continuou. E o que aconteceu? Como a gente vê descrito várias vezes na Bíblia, ele foi perseguido e levado ao tribunal pelos judeus. Os judeus mais ortodoxos ficaram extremamente chateados com o que estava acontecendo, revoltados. Por quê? Porque eles estavam vendo o sucesso de Paulo. Não o sucesso do Paulo como pessoa, mas o sucesso da pregação. O número de pessoas querendo se converter ao cristianismo estava aumentando a cada dia. E isso trouxe muito incômodo. Então, eles levaram Paulo ao tribunal de Coríntios. Paulo sendo apresentado ao governador de Coríntios, o governador simplesmente não quis se envolver. Como ele não era parte, né, da liderança judaica, para ele, toda aquela discussão era religiosa, não tinha a ver com questões civis, que era o papel dele como governador, ele não quis se meter. Ele literalmente lavou as mãos, ele falou, eu não vou prender este homem por ele estar simplesmente discordando das suas crenças. E ele manda libertar Paulo. A questão que os judeus não aceitaram isso de bom grado. Paulo foi agredido, como foi várias vezes, fisicamente. E o que Paulo, e agora vem aquela parte que a gente comentou, o que Paulo faz? Depois que ele percebeu que a situação estava ficando insustentável em Coríntios, ele foi embora. Ele simplesmente foi embora. Foi covardia dele? Fugiu? Não. Foi inteligência dele. Porque, gente, quantas vezes você está dando murro em ponta de faca e não percebe que você tem que tem que parar, dar um passo para trás, reavaliar a situação, deixar os ânimos se acalmarem, depois você continua. Todo mundo aqui já passou por uma situação, entra numa briga defendendo a sua opinião e não percebe que aquela briga está sendo inútil. Muitas vezes você tem que recuar. Isso não é covardia, isso não é sinal de que você é fraco, isso é sinal de inteligência. Recuar faz parte, observar a situação, deixar os ânimos se acalmarem, retornar mais tarde e continuar o seu trabalho. E foi o que ele fez. Ele sai de Coríntios. E ele sai de Coríntios não só para defender a sua vida, porque ele sabia que a situação estava ficando sustentável, mas para defender a vida dos cristãos, os novos cristãos que ali viviam. Porque como um grande número de pessoas estavam se tornando adeptas à palavra de Cristo, já estavam ampliando ali o núcleo de novos cristãos. E ele sabia que ele estava colocando em risco não só a vida dele, mas a vida destes novos cristãos também. A figura de Paulo em Coríntios estava trazendo um incômodo tão grande aos judeus locais que ele percebeu, está na hora de eu sair de cena.
Eu vou sair de cena, vou deixar as coisas se acalmarem, em outro momento eu vou voltar, vão continuar os cristãos, esses novos adeptos ao cristianismo vão continuar aqui, vão continuar essa caminhada de levar a palavra, mas a minha presença aqui não vai ser uma coisa interessante neste momento. Isso mostra a inteligência dele, o raciocínio dele, e que muitas vezes nos falta. Porque quando nós abraçamos um ideal, uma verdade, esse ideal, essa verdade é muito forte no nosso íntimo, a gente quer levar isso para frente. E você começa a pregar, começa a querer convencer a todo mundo da sua verdade, só que às vezes você não percebe que você está dando um murro em ponta de faca, porque primeiro ninguém mais está te ouvindo. E você está trazendo um incômodo. Será que não é o momento de você respirar, dar uma pausa? Recua, repensa. Utilize uma nova estratégia. E retorna depois. Tanto que você vê que os apóstolos, eles revisitavam as cidades, não só para ver como estavam os núcleos cristãos que eram formados, mas porque eles sabiam que este processo era um processo de semear, voltar, ir lá regar a semente, colocar mais algumas sementes, voltar, adubar. Eles sabiam que era um processo gradual e lento. Tanto era gradual e lento que não terminou até hoje. A semeadura continua, o processo continua. Então, que nós possamos ver esse exemplo também de Paulo. Fala, Leonardo. Vamos lá, mais uma pergunta. Paulo foi o maior missionário do Novo Testamento. Depois, claro, do Mestre Jesus, né? Ainda assim, ele tinha suas decepções na missão, né? Missão de divulgar o Evangelho. Como não desistir? Primeira coisa, você tem que avaliar. O que significa essa verdade para você? Porque a gente não está falando aqui só, né, do nosso crescimento enquanto cristãos, de tudo na vida. O que significa isso pelo que você está lutando para você? Avalie. Vale a pena? Se vale a pena, será que eu estou agindo da forma correta? Porque a gente não precisa desistir, mas a gente pode repensar a estratégia. Porque a questão é que muitas vezes a gente tenta ganhar, receber, chegar num resultado, tentando várias vezes da mesma forma. Mas se eu fiz uma vez, não deu certo, eu fiz outra, não deu certo, eu fiz outra, não deu certo, será que eu não estou fazendo da forma errada? Todos nós temos o direito de nos cansar. Todos nós temos o direito, né, de dar um basta, muitas vezes, e até pensar em desistir. Mas quando essa verdade realmente significa algo em você, cedo ou tarde, você vai retomar esse caminho. Então, não se culpe quando você parar no meio da estrada e falar assim, cansei. Cansei, vou ficar aqui sentado um tempo. Não se culpe por isso. Isso faz parte. Porque se essa caminhada, esse caminho que você escolheu, ele for realmente a sua verdade, ele realmente significa algo para você, você vai retomar esse caminho cedo ou tarde. Então, eu não tenho uma fórmula para dizer como não desistir. Eu diria para que nós possamos nos avaliar. Quem somos nós para nós? O que este caminho que eu escolhi significa para mim? Essa autoavaliação, essa avaliação das nossas escolhas, dos nossos atos diários fazem parte. Porque é aí que a gente encontra, às vezes, o que a gente está fazendo de errado.
Ah, o caminho está certo, mas talvez a forma como eu estou andando não está. Ou talvez o caminho não é esse. É entender que não existe verdade absoluta, não para nós, que somos ainda imperfeitos. Nós temos a nossa verdade, só que essa verdade, ela é dentro das nossas limitações. A partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos conseguindo enxergar essa verdade de uma forma mais clara. Mas enquanto isso vai acontecendo, nós podemos mudar de opinião, nós podemos mudar a forma de enxergar as coisas. Então, é ter essa consciência de que precisamos nos reavaliar, que precisamos avaliar as nossas prioridades e entender este caminho que eu escolhi, o que ele realmente significa para mim. É isso que eu quero? Então, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou saber que eu sei que eu vou tropeçar, eu sei que vai doer, mas eu vou fazer o meu melhor, porque se é isso que eu quero, eu vou continuar. Vai ter horas que eu vou querer desistir, vai ter horas que vai doer, vai ter horas que eu vou cansar e vou sentar numa pedra no meio da estrada. Vou pegar fôlego e vou continuar. E quando eu tenho uma noção de que eu não estou sozinho nessa estrada e que eu posso contar com a ajuda de quem está comigo, isso fica mais fácil. Então, que nós possamos olhar para o lado, enxergar que tem um amigo sentado na pedra do nosso lado, lá também cansado. E que talvez a solução seja os dois caminharem juntos. Nós não estamos sozinhos. E eu não estou falando só espiritualmente, materialmente também não. Cada um encontra o seu caminho, a sua forma de perseverar. Mas o que nós precisamos é entender a importância dessa perseverança, se esse caminho realmente é o caminho que nós escolhemos. Fala, Leonardo. Vamos lá. Primeiro, né, Felipe deixou uma recomendação no chat para aqueles que querem saber um pouquinho mais dessa história de Paulo. Chico escreveu um livro, né, junto com o irmão, chamado Paulo e Estevão. Então, Felipe, ó, realmente uma boa indicação, é um livro emocionante, digamos, de passagem. Vamos lá. Botaram uma pergunta assim, é na verdade uma verdade equivocada? Devia ser alguma coisa que você estava falando, eu não consegui linkar, não. Mas aí quem escreveu para mim depois pode me explicar melhor. Mas Roseli quer falar, vou deixar ela falar primeiro. Deixa eu só falar sobre o que você colocou, que aí depois, se a pessoa quiser reformular. Gente, a verdade, verdade mesmo, quem tem é Deus e Jesus. Quem sabe, quem a conhece. Nós, eu gosto muito, eu não me lembro de quem eu ouvi isso. Foi na fraternidade, mas eu não lembro de quem. Eu gosto muito, né, de uma analogia que foi feita, de que a verdade é um grande espelho que caiu e se quebrou em vários pedaços. Cada um de nós tem um pedaço da verdade na mão. O problema é que quando nós pegamos esse pedaço que está na nossa mão, nós acreditamos que essa verdade, ela é a verdade total. E não entendemos que ela só vai ser total no dia que eu juntar a minha com a sua, com a sua, com a sua. Nós temos um fragmento da verdade, porque nós somos limitados. É a união entre todos nós é que essa verdade vai ser revelada. Então, enquanto eu sou imperfeito, eu vou trabalhando com o que eu tenho, sabendo que essa minha verdade pode ir sendo reformulada à medida que eu vou crescendo. Então, nós não temos, perfeito isso. Nós não temos, a Safira colocou aí que foi o Divaldo que fez a analogia, perfeito. Nós não temos que nos culpar quando tudo aquilo que eu acredito que isso é verdade, eu acredito que isso é verdade, aí de repente você olha e fala assim, talvez não seja. A gente não tem que se culpar por ter acreditado por tanto tempo. Porque, na verdade, nós estamos crescendo. E como eu coloquei com relação à mudança, né, quando foi feita a pergunta sobre Paulo,
A minha verdade, ela não deixou de existir, ela só se tornou agora maior, porque eu somei ela aquilo que eu aprendi. Então, é um processo. A nossa vaidade é que faz com que nós acreditemos que nós somos os donos dessa verdade, mas nós não somos. Todos nós temos um pouco do conhecimento e precisamos uns dos outros para efetivamente reconhecermos quem somos, reconhecermos qual é o nosso propósito. Meu apoio, pode falar. Eu nem sei se cabe mais, porque você já trouxe algo muito mais profundo, mas o tempo todo eu fiquei pensando nessa clareza que às vezes nos falta, e que Paulo tinha, e em certo momento ele precisou até ficar cego, para rebuscar, enxergar novamente de uma maneira um pouco mais ampliada. Então, às vezes, a gente vai ter que buscar essa clareza das maneiras mais diferenciadas, né? E é isso que faz com que a nossa verdade nos impulsione para a direção que a gente quer ir. Mas isso que você falou do espelho é fantástico. Mas é só... Paulo ficou cego porque, na verdade, ele precisou fechar os olhos para o que ele antes era verdade, para ele enxergar um outro ponto de vista. E nós precisamos fazer isso às vezes. Eu não digo ficarmos cegos, mas só se nós conseguirmos parar de falar um pouco para ouvir um pouco mais, já ajuda. Porque é difícil você dar atenção ao que o outro está falando se você não para de falar. Já repararam isso? Se você está falando o tempo todo, você não escuta o que o outro quer te dizer. Então, se e eu não estou falando de falar, né, materialmente, se eu estou o tempo todo dizendo, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da verdade, eu nunca vou dar ouvidos àquele que tem algo a me acrescentar. Então, Paulo precisou deixar de enxergar o caminho onde ele estava para enxergar um caminho novo. Nós não precisamos passar por uma situação tão drástica. Basta que nós paremos por alguns minutos e olhemos em volta, olhamos para... Vamos olhar no espelho, olhar para o irmão que está do nosso lado. Será que eu estou deixando que este irmão que está do meu lado contribua para o meu crescimento, ou eu estou querendo simplesmente convencê-lo da minha verdade? Porque o Paulo, quando ele ia pregar nas sinagogas, ele não queria obrigar ninguém a nada. Ele nunca obrigou ninguém a nada. Aqueles que o seguiam eram aqueles que eram tocados pelo que ele falava. Aqueles que continuavam acreditando que Jesus não era o Messias, tudo bem. Ele nunca repudiou nenhum judeu. Muito pelo contrário, ele tinha respeito para com o próximo. Essa é a posição que talvez nós tenhamos que assumir. Trabalhar o nosso respeito para conosco e para com o próximo. Léo. Então, vamos lá. Você que está falando de verdade, né? Tem uma pergunta aí baseada no dia de hoje, né? A pergunta foi assim: hoje é 1º de abril. Paulo e Jesus foram vítimas de muitas mentiras e falsas verdades. Como não se abater diante dessas forças negativas que dificultam nosso caminhar? Gente, se alguém conta algo sobre você que é uma mentira, por que se abater? Isso já foi falado, né, por várias pessoas, mas se alguém calunia você, se alguém está falando sobre você, independente se é verdade ou não, está falando algo para te ofender. Se for verdade, você não tem motivo para ficar aborrecido, porque é verdade.
O que você tem que fazer? Se isso te incomodou, repensar o que você está fazendo e talvez trilhar um caminho diferente. Agora, se isso é mentira, por que você vai ficar aborrecido com isso? Segue em frente. Qual é o grande problema nosso? A gente quer rebater. A gente quer pagar na mesma moeda. Aí, ao invés de simplesmente a gente continuar o nosso caminho e mostrar com o nosso exemplo de que aquilo não era verdade, porque a melhor forma de você provar que aquilo não era verdade é fazer o que Jesus e Paulo faziam. Quando alguém falava algo sobre Jesus, como é que Jesus respondia? Continuando a agir como ele agia, provando pelo exemplo de que aquilo era mentira. Mas nós, muitas vezes, fazemos o quê? A gente quer rebater. E pior, às vezes, a gente quer dar o troco. Aí a gente cria uma mentira para o outro. Gente, seguindo o exemplo de Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo dos apóstolos, é com o exemplo. E mesmo assim, nós não vamos convencer a todos, nós não vamos agradar a todos, mas não é esse o nosso papel. Eu sei que é uma frase muito batida, mas é a verdade. Se Jesus, que era Jesus, não agradou todo mundo, por que eu? Porque eu quero agradar. O que eu tenho que fazer é não trabalhar para desagradar. Que isso aí já é uma outra coisa. Agora, eu tenho que seguir o meu caminho dentro da minha verdade, desde que eu não faça mal ao próximo, é trabalhar o meu exemplo. Se alguém te julga, se alguém fala uma mentira sobre você, continua seguindo o seu caminho e prove com o seu exemplo de que a pessoa está errada. Você não precisa rebater, você não precisa ficar aborrecido. Porque aquela pessoa criou essa mentira, o problema está nela, não está em você. Imagina que motivo essa pessoa teve para criar uma mentira, para te derrubar. Se ela fez isso, é porque provavelmente você a incomoda, o seu nível, né, de conhecimento, de esclarecimento, a incomoda, então ela tem um problema, não você. Continue o seu caminho, prove com o seu exemplo de que ela está errada. Agora, se ela não estiver errada, repense o seu caminho. Se realmente o que você está fazendo, e é uma coisa que te desagrada, né, quando as pessoas flagram isso, mude o seu caminho. Agora, rebater, querer dar o troco, isso não vai resolver, muito pelo contrário. Só vai alimentar ainda mais esse tipo de sentimento e esse tipo de comportamento no próximo. Mais alguma, Léo? Temos sim. Vamos lá. Hoje temos ferramentas múltiplas de conhecimento e despertar da consciência. E mesmo diante dessa diversidade, nós ainda temos desafios. Em que os cristãos da época de Cristo e de Paulo são diferentes de nós? Eu diria tudo e nada. Porque a gente tem que pensar que nós somos diferentes uns dos outros. A gente não tem que ficar se comparando. Ah, o cristão daquela época, o cristão dessa época, o cristão de amanhã. A única comparação que é saudável é a comparação que você faz com você mesmo. É você de hoje com você de ontem. Mas uma comparação também que te mostra o quanto você cresceu ou aquilo que você ainda tem que mudar. Agora, é muito difícil você comparar pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, em épocas totalmente diferentes. Essa comparação sempre vai ser injusta, seja com aqueles cristãos, seja conosco de agora. Porque aqueles cristãos da época de Jesus, os cristãos na época de Jesus, eles eram mais fervorosos. Né, você tá falando, está saindo, ó. Os cristãos da época de Jesus eram mais fervorosos que nós? É você, tá vendo aqui esquerda? Eles eram mais fervorosos que nós?
Alguns sim, outros não. Mas será que dá para comparar? Olha a vida que eles tinham, olha a vida que nós temos. Aqui eles eram expostos e aqui nós somos expostos. Um outro motivo que é difícil comparar é, será que eu posso comparar o cristão daquela época e o cristão dessa época? Porque será que não é o mesmo cristão? A gente não reencarna? Será que um daqueles não era eu? Nós não reencarnamos? A grande questão é, em vidas diferentes, você vai vivenciar situações diferentes e, portanto, vai ter a oportunidade de trabalhar diferentes desvirtudes. Eles eram expostos a situações que os permitiam trabalhar determinadas desvirtudes, nós somos expostos a outras situações. Nós não pioramos em relação à humanidade que vivia aqui no passado. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de trabalhar determinadas características nossas que eles não tinham, porque era uma outra situação. Eles tinham a possibilidade de trabalhar talvez com mais afinco determinadas situações, que hoje eu não preciso porque eu já trabalhei. Então, o que importa não era como eram os cristãos daquela época e os cristãos de hoje. O que importa nós, nessa comparação de olharmos, de lermos a Bíblia, de lermos o Atos dos Apóstolos, é entendermos que os desafios sempre existiram. E sempre vão existir. Sempre. Mesmo quando nós estivermos mais evoluídos. O que muda somos nós. Nós crescemos, nós como indivíduos. Então, os desafios sempre estiveram aí. A espiritualidade sempre nos apoiou, desde o princípio. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos um longo caminho pela frente. E nós vamos conseguir. Alguns mais rápido, outros menos. Eu não sei se eu respondi, mas é muito difícil, né, a gente fazer essa comparação. E eu acho que nem só difícil, às vezes até injusta. Né? Mas se ficou ainda alguma coisa, é só perguntar de novo. Leonardo. Vamos lá. Paulo teve suas maiores decepções em Corinto, mas é para lá seus melhores escritos e suas cartas mais bonitas. É possível ter bons ensinamentos nas dificuldades? É possível algo ruim tirar nosso melhor? Jesus disse certa vez que quem precisa de médico são os doentes. Então, os seus melhores escritos, seus maiores, né, suas cartas, né, mais bonitas foram aos Coríntios. Se ele percebeu que lá eles precisavam mais do que em outros lugares, era para lá que iriam. É óbvio que nas dificuldades nós aprendemos. Mas nós não podemos esquecer que nós aprendemos em todas as situações que nós vivemos, nas dificuldades e nas facilidades, nos tropeços e nas conquistas. Nós temos isso na cabeça, né, de que a gente aprende pela dor. Devido ao nosso patamar evolutivo, obviamente, a gente consegue enxergar o aprendizado de uma forma mais clara nesses obstáculos, nessas situações incômodas. Mas isso não quer dizer que não existe aprendizado em outros lugares. Mas imagina, se Paulo passou por vários lugares, em alguns lugares ele quase não teve dificuldade, o que foi difícil, né? Mas digamos que ele passou em algum lugar que ele teve menos dificuldade, ele foi recepcionado com mais carinho. É para lá que ele deveria focar o seu trabalho? Ou no lugar onde mais pessoas precisavam dele? Porque se Jesus foi o médico dos médicos, os apóstolos, no mínimo, eram os enfermeiros. No mínimo. Então, eram os doentes que precisavam deles. Eram aquelas pessoas que não conseguiam compreender a palavra de Jesus que precisavam dele. Então, sim,
é possível, e eu diria mais, é mais fácil para nós enxergarmos os aprendizados nos momentos mais difíceis, nos obstáculos. Mas está na hora de nós passarmos a enxergar o aprendizado em tudo, em todas as situações que nós vivenciamos. Mais alguma, Léo? Temos sim. O orgulho atrapalha também a verdade? Com certeza. Não atrapalha a verdade, né? Porque a verdade em si, ela existe, ela é única, ela é divina. Nos atrapalha a enxergá-la. O orgulho nos atrapalha a enxergar essa verdade. Por que nós estamos, cada um de nós, com um pedacinho da verdade na mão e muitas vezes temos dificuldade de entender isso? Porque precisamos um do outro para ter acesso à verdade, né, ampla, à verdade, né, total. Justamente por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho. Em admitir que eu preciso do outro, em admitir que tudo que eu acredito talvez não seja o que realmente eu acho que é. Que eu preciso da opinião do outro, que eu preciso do ensinamento do outro. Então, o orgulho, sim, muitas vezes atrapalha. Mas nós também não temos que nos culpar, nos autoflagelar por causa de ainda sermos orgulhosos, porque todos somos. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todos somos orgulhosos, todos somos vaidosos. A questão é nos flagrar, sendo orgulhosos, e tentar mudar isso. Não nos culpar, né, não nos desesperar, e sim tentar trabalhar isso. Olha, eu estou sendo orgulhoso, eu estou com dificuldade em admitir que eu não sei tudo e que o outro pode contribuir para a construção de uma pessoa melhor que eu quero ser. Então, eu vou tentar fazer o quê? Respirar fundo e ouvir o que ele tem a dizer. Mas esse é um trabalho, uma construção, uma reconstrução passo a passo. Se nós não fôssemos orgulhosos, não estaríamos aqui. Se não fôssemos vaidosos, não estaríamos aqui. O planeta é escola, e no planeta escola existem alunos. E alunos são alunos porque ainda não sabem tudo. Mais alguma, Léo? Não, não temos mais perguntas. Então, continuando para a gente finalizar esse capítulo, como eu disse, Paulo, usando a inteligência, compreendendo que o seu momento em Coríntios, naquela situação, já tinha, né, dado o seu tempo, em que ele deveria sair, pelo menos por enquanto, ele sai. E ele sai junto com o casal que o abrigou, aquele casal de tecelãos que o abrigou lá no início. Eles o acompanham. E eles vão para Éfeso. Ele chega, fica pouco em tempo em Éfeso, mas o mais interessante é que a primeira coisa que ele faz quando chega lá, vai para uma sinagoga pregar. Mostrando que mesmo que lá, né, em Coríntios, ele tenha chegado e falado, basta, agora eu só vou levar a palavra para os gentios, ele viu que ele tinha que continuar. Ele deu ouvidos à espiritualidade. Ele chega em Éfeso e vai para onde? Para uma sinagoga pregar. Ele continua o trabalho dele. Ele dá ouvidos ao que a espiritualidade trouxe a ele de conselho. Ele fica pouco tempo ali, deixa esse casal ali e continua a sua viagem. Vai para Antioquia, passa em Jerusalém antes, né, para reencontrar os apóstolos. E o interessante, né, e ele continua a sua viagem, que vai continuar nas próximas palestras. Mas o interessante que no final desse capítulo é falado de uma determinada pessoa em Éfeso, depois que Paulo foi embora. Paulo foi embora e deixou esse casal lá, esse casal de amigos, Áquila e Priscila, ele deixa ali em Éfeso e ele vai embora. E surge em Éfeso um judeu convertido ao cristianismo, que é o Apolo, e esse judeu, ele faz o quê, Apolo? Ele começa a pregar, ele começa a fazer o que o Paulo estava fazendo antes.
ele ficou tão apaixonado pelos ensinamentos de Cristo, ele abraçou aquilo de tal forma que ele também queria que as outras pessoas tivessem acesso a essa verdade. Então ele começa a pregar. E Paulo nem estava ali mais. Isso é importante por quê? Por que essa passagem é importante no finalzinho do capítulo? Porque mostra a semente que Paulo havia plantado germinando. Paulo que chegou ao ponto de se aborrecer e dizer, não consigo, eu vou parar, pelo menos com os judeus eu vou parar. Ele respira fundo, ouve o conselho da espiritualidade e continua. E a gente vê agora no finalzinho desse capítulo a semente germinando. Um judeu convertido, abraçando a missão de levar a palavra de Jesus. Ele não era um apóstolo. Ele não viveu com Jesus. Paulo também não, mas Paulo teve, né, o encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco. Esse não. Apolo era uma pessoa que simplesmente aprendeu a palavra, né, de Cristo, através de textos que chegaram até ele, através de palavras que chegaram por terceiros, e ele abraçou aquilo de uma forma que ele ali mostrava, assim, a semente sendo germinada. Isso mostra a importância da nossa perseverança. Porque pode demorar, mas uma hora, cedo ou tarde, a semente germina. Às vezes você está ali, dentro da sua família, tentando levar aquilo que você tem de ensinamentos, ou tentando levar o seu conselho para os seus irmãos, seus filhos, seus pais, no objetivo de fazer com que eles sigam por um caminho menos tortuoso, e você vê que muitas vezes eles não dão ouvidos, muitas vezes você, inclusive, sofre opressão, né? Eles repudiam o que você está levando, mas cedo ou tarde, essa semente vai germinar. Eu não estou dizendo que vocês tenham que permanecer numa situação que está trazendo dor. Se você está tentando levar auxílio ao seu irmão e está sofrendo com isso, faça como Paulo. Recua. Recua, repensa. Mas entenda, a sua semente foi plantada. Algumas vezes vai demorar, algumas vezes a gente vai ver isso acontecer em outra vida, mas ela vai germinar. E a prova disso é que ela está germinando em nós. Hoje, a semente do Evangelho está germinando em nós. Nós somos a prova de que vale a pena. Nós somos a prova de que toda a luta de Jesus, toda a luta dos apóstolos valeu a pena. E olha que a gente tem muita dificuldade de deixar essa plantinha crescer. Às vezes a gente esquece de regar, ela dá uma murchada. Às vezes a gente esquece de pôr adubo, ela dá uma enfraquecida, mas ela está ali. Imagina se os apóstolos tivessem desistido no primeiro obstáculo. Quem nós seríamos hoje? Então, que nós possamos perseverar. Perseverar e entender a importância do nosso trabalho. O nosso trabalho enquanto espíritos buscando crescimento. O nosso trabalho enquanto indivíduos buscando o próprio conhecimento. Eu não estou dizendo que vocês tenham que sair agora, abrir a porta e tentar mudar o mundo. Não. Se nós conseguirmos mudar a nós, vai ser um grande avanço. É a reforma íntima. Nós começamos a mudança do mundo dentro de casa. E eu não estou falando dentro da nossa residência material, é dentro da nossa casa. Nós. Então, que nós possamos trabalhar a nossa reforma íntima.
adubar essa plantinha que Jesus plantou há vários anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Porque ele começou a plantar isso desde o momento que nasceu. Na verdade, muito antes disso, Moisés já havia começado o processo de preparar o solo. Jesus só veio e colocou a semente, muito bem colocada, mas o solo já vinha sendo preparado muito antes disso. Jesus continua semeando hoje. E nós, como seus discípulos, estamos aqui, tentando regar essa plantinha. A perseverança faz parte. Mas não é fácil. E muitas vezes a gente vai cansar e vai querer desistir. Que nós possamos olhar para frente e ver o longo caminho que tem pela frente, mas que vale a pena. Que nós possamos olhar para trás, ver o quanto a gente caminhou e perceber, se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo caminhar um pouco mais. Todos nós somos andarilhos. Não andamos como Paulo de cidade em cidade, mas andamos a nossa própria jornada de crescimento. E nunca sozinhos. Eu espero que a nossa conversa de hoje possa ter sido interessante, proveitosa. É sempre bom reler e reler. Cada vez que nós relemos um capítulo da Bíblia, é um ensinamento novo. Cada vez que a gente tem um curso sobre o Atos dos Apóstolos, é um ensinamento novo. E eu agradeço a todos vocês que puderam estar comigo até o momento, as perguntas, as carinhas de vocês, tudo isso faz parte. Eu espero que vocês possam ter aproveitado esse momento tanto quanto eu. Mais alguma coisa? Meu apoio, meu moderador? Não, senhora, Não? pode encerrar. Então, já que o meu moderador fez a oração inicial, eu queria pedir meu apoio para fazer a final. Pode ser, Roseli? Gente, muito obrigada a todos. Deus Pai, de amor e de bondade, sempre temos muito a agradecer. A cada oportunidade que temos de relembrar os ensinamentos trazidos por Jesus, pelos seus discípulos, o exemplo de Paulo, que nos trouxe hoje a perseverança, a maneira de como lidarmos com as verdades que já conseguimos construir. Nós tenhamos, Senhor, como nos manter neste caminho, esse desejo de a cada dia estarmos nos promovendo as reformas necessárias, que sigamos esse caminho cada dia mais fortalecidos, sabendo a direção que estamos seguindo, sabendo que não estaremos sozinhos, e dessa forma continuemos a seguir de caminhos de evolução e de aprendizado. E mais uma vez, Senhor, muito obrigada por tudo. Que assim seja.